CPTS11, o fundo de papéis da Capitânia. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 28 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem uma situação de alavancagem que demanda contínuo monitoramento por parte do cotista. Alguns dizem aí no mercado que a alavancagem nunca foi o problema deste fundo, mas eu particularmente tenho as minhas ressalvas quanto a este tipo de operação, principalmente considerando o cenário atual. Veremos então qual é a atual situação do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2014, bem consolidado aí no mercado, um valor patrimonial de 2 bilhões 950 milhões, a cota patrimonial a R$ 8,91, tem uma liquidez média na B3 de 7 milhões e 100, uma taxa média de marcação de IPCA mais 8,32% ao ano, 357 mil cotistas, uma taxa interna de retorno dos FIIs desde o início de 12%, 100% da carteira adimplente e uma taxa interna de retorno dos CRIs desde o início de 12,3%. E na data que eu gravo aqui com vocês, o CPTS11 cota na B3 a R$ 7,24, fazendo um P sobre VP de 0,81, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,26%. A cotação do fundo chegou lá aos R$ 6,29, R$ 6,11 em dezembro de 2024 e permaneceu neste patamar até fevereiro, quando então buscou uma pequena recuperação, inclusive atingindo os R$ 7,63, mas agora retornando para a casa dos R$ 7,24. A última distribuição do fundo foi de 8 centavos por cota, fazendo o yield mensal de 1,19, anual de 12,99. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CPTS11, teria hoje R$ 1.075,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação no mercado secundário, não é suficiente para superar a linha do IPCA, também não supera a linha do FIX, tampouco supera a linha do CDI, retornando no período apenas 7,56, enquanto o CDI retornou 24,04, o IPCA 9,67 e o IFIX 7,52. Então, ponto de atenção, porque ele supera em pequena, mas muito pequena, a medida aqui na comparação com o IFIX, dando uma diferença positiva de apenas 0,04%. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que a rentabilidade do fundo em junho foi de 2,3% e a rentabilidade patrimonial foi de 1,77%, enquanto o IFIX avançou 0,63%, o IMAB avançou 1,3%. A cota mercado fechou a 7,47%, o que representa um desconto aproximado de 16,2% em relação ao patrimonial de R$ 8,91. A carteira de recebíveis foi impactada aí pela curva de títulos públicos, que no mês, de forma que a marcação ao mercado foi de IPCA mais 8,39 para IPCA mais 8,32, decrescendo um pouquinho aí. Enquanto isso, a carteira de FIIs apresentou uma rentabilidade de 0,76 contra 0,63 do IFIX. Na carteira de CRIs, ao final do mês de junho, o CPTS11 possui em sua carteira 17 CRIs, que representavam 33,6% dos ativos, sendo 100% da carteira de crédito indexado ao IPCA, a taxa de marcação IPCA mais 8,32 e tem ativos indexados ao CDI. Já na carteira de FIIs, a carteira é composta por 78 FIIs, que representam 56,9% dos ativos, sendo que 87,6% da carteira é composta por FIIs de tijolo e 12,4% dos fundos de papel. Em relação ao fundo, ele apresenta um potencial de valorização de 30,1% sobre a carteira de FIIs e 15,7% considerando o patrimônio líquido do fundo. Em relação à tabela de sensibilidade para todos os ativos, na casa aí de 7,25, ele dá um IPCA mais 13,49%, subtraída a taxa de administração, IPCA líquido de 12,46%. Já na tabela de sensibilidade, considerando somente os CRIs, na cota a 7,25, ele dá aí um IPCA bruto de 12,66% e um IPCA líquido de 11,64%. Em relação aqui ao guidance da distribuição, a gestão segue falando que até setembro de 2026, ela segue lá com a banda inferior de 7 centavos e a banda superior de 9 centavos. Então, atenção aí, cotista, porque
o relatório informa que o guidance até setembro de 2026 segue lá entre 7 e 9 centavos por cota. A taxa interna média dos fundos do CPTS-11 foi de 18% contra uma taxa interna de 14,7% do IFIX, 12,4% do CDI e 9,8% do IMAB. Em relação à DRE do fundo, para junho de 2025, ele segue aqui com um total de receitas de 39 milhões, 12 milhões de despesas, enquanto o resultado chegou aqui a 27 milhões 487 mil reais. Lembrando, tá, que em relação à sua despesa financeira com compromissadas de CRIs, agora para junho de 2025, chegou a ordem de 6 milhões e 800. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação, porque estas despesas chegaram lá em dezembro de 2024 apenas na casa de 2 milhões e 600, veio crescendo paulatinamente, chegando agora aos 6 milhões e 800 em junho de 2025. Então, extrema atenção por parte do cotista, porque ele cresce demais em relação às suas despesas financeiras com compromissadas de CRIs, chegando a um resultado acumulado de apenas R$ 854.366, menos do que 1 centavo por cota. Ponto de extrema atenção, porque ele consegue gerar apenas 8 centavos por cota em relação à sua distribuição. Em relação ao histórico de distribuição, conforme verificamos aqui, desde novembro de 2024, ele vem seguindo aí na linha do yield de 1,18, muito puxado pela queda da cota lá no mercado secundário, fazendo 126% do CDI agora em junho de 2025, contando com esta distribuição de 8 centavos por cota. Em relação à distribuição anualizada, foi de 12,2% contra 8,6% do CDI líquido ou CDI mais 3,6% ao ano, conforme vemos aqui no gráfico do relatório. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, ela equivale agora em junho a 2,3%, isso já considerando a cota a mercado ajustada pelos proventos. Já em relação à rentabilidade patrimonial, foi de 1,19% versus 0,63% do IFIX, conforme vemos aqui no gráfico. O CPTS a mercado, desde 2014, deu 184%, enquanto o CPTS-11 patrimonial deu 235% no período. Em relação à rentabilidade da carteira de FIIs do fundo, em junho, foi de 0,76% versus 0,63% do IFIX. Em relação às movimentações da carteira, a gestão comenta aqui que realizou a compra definitiva de 73 milhões de CRIs a uma taxa média de PCA mais 8,93%, dando um spread de 1,09%. Já em relação às vendas, 75 milhões e 200 em CRIs, a uma taxa média de PCA mais 7,95%, dando um spread negativo de 0,19%. No mês, o volume total negociado foi de 142 milhões, o volume médio na B3 diário de 7 milhões e 100. Ele tem perdido cotistas aí em relação a 2024, chegando agora a apenas 357 mil cotistas. Em relação à carteira, do total do fundo, ele tem 56,9% em FIIs, 33,7% em CRIs, ele tem 3,3% em liquidez e 6,1% em carrego. Na carteira de CRIs, a maior exposição por segmento é shopping, 39,2%, seguido do renda urbana, 100% das alocações aqui dos CRIs em IPCA, dando uma taxa média de marcação de IPCA mais 8,32%. Já na carteira de FIIs, a maior exposição aqui do fundo é para tijolo, 87,6%, enquanto papel 12,4%, e em relação à exposição por segmento, a maior exposição do fundo é aqui para shoppings, 23,4%, seguido de lajes corporativas, 22,7%, e do logística, 20,2%. Em relação à carteira do fundo, 17 CRIs, que representam 33,6% aqui dos ativos, e 78 FIIs, que representam 56,9%. Além disso, 6,1% dos ativos alocados aqui em operações de carrego, e também carrega FIIs para outros fundos que remuneram CDI mais 1% ao ano. Em relação à carteira de crédito, são 17 casos de crédito, representando 33,7% aqui do patrimônio. O maior percentual é um shoppings, 39,2%, representando
13,2% aqui dos ativos. Da carteira total de crédito, 100% adquirida IPCA mais 6,67%. A marcação de mercado de IPCA mais 8,32%, como comentamos. A carteira acumula 11 milhões de resultado atualizado de correção monetária, o equivalente a 3 centavos por cota. A maior exposição segue aqui para o volume de shoppings, 13,15%, com um montante de 471 milhões aqui, de um total da carteira de crédito de 1 bilhão 203 milhões 558 mil reais. Já em relação à carteira de FIIs, 78 FIIs no portfólio, 56,9% do total aqui dos ativos, sendo que o maior segmento é o de shoppings, 23,4% da carteira de FIIs, 13,3% aqui do total de ativos. Da carteira de FIIs, 87,6% é composta aqui por fundo de tijolos, 12,4% é composta por fundos de papel e a carteira negocia hoje a um valor patrimonial de 0,93% em relação ao patrimonial aqui dos fundos, representando um potencial de upside aí de 9% em relação ao valor patrimonial. São 4 principais segmentos aqui para os FIIs, tendo a maior exposição para shopping, 13%, lajes corporativas, 12%, logística, 11% e renda urbana, 10,56%, montando um total aqui de 2 bilhões 31 milhões 794 mil reais de FIIs alocados aqui na carteira, 56,9% aqui de todo o patrimônio líquido do fundo. Para as exposições de CRIs, a maior exposição é o FII General Shopping, 6,7%, e a maior exposição de FIIs é o CPOF11, 6,3% do patrimônio líquido do fundo, 71,6% aqui dos FIIs detidos por fundos geridos pela Capitânia. Então, atenção, porque o CPTS11 é extremamente concentrado em fundos geridos aqui pela própria Capitânia. Conforme vemos aqui, ele tem o CPOP, 5,6% do patrimônio líquido do fundo, o CPLG, que está distribuindo apenas 3 centavos por cota, conforme vemos aqui recentemente em vídeos aqui do canal. Ele tem do CPLG 5,2% aqui das exposições em FIIs, então importantíssimo o cotista ficar atento a estas concentrações aqui dentro de fundos da própria Capitânia. Em relação às operações compromissadas, atenção aqui, pessoal, muita atenção, porque no vídeo de maio de 2025, último vídeo aqui do fundo no canal, comentávamos que as operações compromissadas aqui do CPTS11 representavam 21,2% do patrimônio líquido do fundo em compromissadas a um custo de CDI mais 0,78%, dando um retorno negativo em maio de 0,02%. Agora, para junho de 2025, o CPTS11 reduziu em pequena medida a alavancagem dele, agora na ordem de 19,2% do patrimônio líquido do fundo, a um custo de CDI mais 0,77%. Só que esta operação, que antes era negativa, com resultado negativo de 0,02%, agora ela passa a ser negativa em junho também de 0,06%, apesar de, segundo a gestão, a estratégia ainda continuar sendo positiva em aproximadamente 0,35%, o equivalente a 7 milhões e 600 de lucro. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação aqui do CPTS11. Perfeito? Lembrando, este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Lembrando você que agora também pode apoiar o nosso conteúdo, a nossa produção de conteúdos aqui na comunidade de investimentos, através da chave Pix, que se encontra aqui na descrição do vídeo, e do QR Code, que se encontra na página principal aqui do canal. Vá lá, nos apoie, porque tudo isso é muito importante. De CPTS11 é basicamente isso. Continuem a acompanhar os próximos vídeos, porque estaremos aí bem perto em relação a esta situação de alavancagem aqui do CPTS11. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.